Augusto, veja só, perto de acabar, a CPI da Covid já começa a lançar seus candidatos à presidência da República. Figuras tradicionais nos questionamentos a membros do governo Bolsonaro, Alessandro Vieira e Simone Tebet são os nomes da vez. Vieira apresentou seu nome à direção do partido Cidadania como pré-candidato à disputa pelo Palácio do Planalto. Ele deixou claro que só dará prosseguimento à tentativa de concorrer à presidência se contar com apoio integral da própria legenda. A última vez que o Cidadania, ainda como PPS, apresentou candidatura própria ao Planalto foi em 2002. Na época, o candidato era Ciro Gomes. A senadora Simone Tebet, que também tem forte atuação na CPI da pandemia, é outro nome que surge na disputa pelo Planalto. O MDB está disposto a lançar sua candidatura para 2022. O lançamento deve ocorrer logo depois do fim da CPI da Covid. O MDB lançou o documento na semana passada para apresentar a terceira via na disputa do próximo ano. É isso então, Zé. Candidatos saindo aí da CPI da Covid em Brasília, Zé? É uma plataforma política, né? Um fórum de debate político e a intenção deles é exatamente desgastar o presidente Jair Bolsonaro e fazer uma força de oposição e para virar vice, para virar ali a possibilidade de um acordo, não é uma candidatura que possa empolgar, que possa, vamos dizer assim, ser defendida pelo partido político. Olha, Vitor, eu respeito a atividade parlamentar e a viabilização de uma candidatura tem como caminho exatamente a atitude, a postura do deputado e do senador. Tancredo Neves, ele dizia o seguinte, que antes de se candidatar a um cargo importante como governador ou presidente da República, que o político tem que passar pelo que ele chama de purgatório da política, que é o Congresso Nacional. É no Congresso Nacional onde as pessoas se revelam, as pessoas se posicionam e entendem o que é uma crise, como lidar com uma crise e, principalmente, entender os meandros da política e se viabilizar eleitoralmente. Nós estamos falando aí desses nomes de pessoas que não se viabilizaram. A Simone Tebet, ela brigou dentro do próprio partido. Sempre foi uma antagonista ali do próprio MDB. Agora, sem muitos candidatos, o MDB está vendo a possibilidade de queimar um nome, né? Para depois se aliar a um centrão, se aliar ao ex-presidente Lula, se aliar a Ciro Gomes, né? E esta é a realidade. É o momento em que se lança a candidatura para se valorizar. Não vejo postura dessas pessoas aí como possíveis candidatos à presidência da República, mas confirma que o objetivo da CPI é este mesmo, palanque político para lançamento de candidatos. E eu estou dizendo o seguinte, se não houver a comprovação de que houve irregularidade e que a irregularidade ligou Palácio do Planalto, Ministério da Saúde, a CPI terá no final um documento para mostrar que o presidente Jair Bolsonaro é um salvo-conduto do presidente Jair Bolsonaro, seria esse relatório final, nada mais do que isso. Você, Fiuza? Tá dito aí, né? Pegando essa última imagem usada pelo Zé Maria, então a CPI admite que é um palanque político, só que ela é uma CPI auto-intitulada para enfrentar os problemas da pandemia. Ou seja, ela é uma CPI que aparece de forma recorrente nessas manchetes aí fantasmagóricas da outrora grande imprensa, como o fronte da ética, da defesa da vida, não é isso? Só que nós vimos frequentemente esta CPI sendo usada como palanque. Nós vimos, por exemplo, quando houve aquela questão lá, que manobras militares, não é isso? Criaram mais uma historinha dessa, que o Jungmann, que a Febraban, né, que o Rodrigo Pacheco, né, que essa imprensa estão achando que eles vão criar uma história. Vocês estão achando que vocês vão criar uma história, que o povo é idiota. E que vocês vão criar uma historinha, que tem uma manobra militar ali, que tem um avião quebrando vidro acolá. Você, francamente. Então, o que tem de real, Vitor Brown, é uma CPI usando o sofrimento das pessoas para imediatos e particulares objetivos políticos.
Então, nós vimos a senhora Simone Tebet, né, fazendo lá um posicionamento histriônico nessa CPI para dizer que aquele desfile militar que era uma manobra, não sei o quê, mas doutora, excelência, senadora, esse lugar não era para salvar a vida das pessoas? Será que esse lugar era para alavancar carreira política? A gente custa a crer. Custa a crer, filha do ilustre Rames Tebet, né? Com história na política. Mas é isso, parece que nós estamos diante aí de uma epidemia de oportunismo, todo mundo achando que o antibolsonarismo, o fascismo imaginário vai fazer cama e vai encher barriga, né? Vamos ver, talvez vá mesmo, né? Se as rasteiras todas que estão sendo tentadas, né, lograrem êxito, pode ser que essa pantomima encha a barriga e faça cama. Mas só num cenário muito ruim, porque se o Brasil continuar sendo uma democracia saudável, isso tudo vai ficar na história como um vexame, só como um vexame. Augusto. Eu acho que o Guilherme disse tudo. Eu vou acrescentar o seguinte, é uma pena que a Simone Tebet, que eu admirava até recentemente, aí, pelo comportamento que me parecia correto e tal, é uma pena vê-la embarcando aí em viagens muito comuns entre políticos, aí pelo mundo da fantasia. Ela acha que pode ser a terceira via, pode ser candidata à presidência, tem chance de se eleger. Não tem nenhuma. Nenhuma. Porque na CPI, ela sempre faz parcerias detestáveis, né? O discurso dela não difere do que diz o Renan, não desmente as mentiras sucessivas do Omar Aziz. Tá? Ela consegue se afinar com o nosso castrato lá, o Randolfo Rodrigues? Randolfo Rodrigues. É uma homenagem Tem Humberto ao Costa Randolph também. Scott, provavelmente, coitado do nosso ator. Então ela tem, quem anda com essa turma não pode agir corretamente. Sabe? Como numa campanha para a Prefeitura de São Paulo, a Marta Suplicy, que era candidata à reeleição, era num debate aí com o Kassab, que era prefeito, e tinha sido prefeito, não, era candidato a prefeito pela primeira vez. Ele tinha exercido o mandato completando do Serra, que saiu para ser candidato a presidente. E aí ela dizia, você anda na companhia de quem? Porque eu ando com o Lula. Aí eu aproveitei para escrever um artigo na revista Veja. Ela não anda só com o Lula. Ela também festeja todo o Réveillon com o Delúbio. Nosso Delúbio Soares, que era o tesoureiro do PT, quando explodiu o escândalo do Mensalão. Falei, então é muito bom lembrar a companhia, porque qualquer que seja a companhia do Kassab não pode ser pior que essa. É você passar uma noite de Réveillon com o Delúbio, sem que você esteja ou ouvindo o Delúbio planejar um roubo, tá? Ou tentando escapar de ser testemunha disso, que transforma qualquer pessoa em cúmplice por omissão, no mínimo. É a melhor maneira de você estragar, né, a virada do ano. Ela disse isso. O Kassab passou a lembrar as companhias dela e ela acabou perdendo a eleição.